Piazza Navona é uma das mais famosas praças monumentais de Roma, construída em estilo monumental pela família Pamphili a mando do Papa Inocêncio X, Giovanni Battista Pamphili, com a forma típica de um antigo estádio. Piazza Navona, nos dias da Roma Antiga, era o estádio do Domiciano, construído pelo imperador Domiciano em 85 e restaurado no século III por Alexandre Severus. Tinha 265 metros de comprimento, 106 metros de largura e podia acomodar 30.000 espectadores. O estádio foi ricamente decorado com várias estátuas, uma das quais é a de Pasquino, talvez uma cópia de um grupo de pergaminhos helenísticos supostamente representando Menelaus segurando o corpo de Patroclus, agora na praça com o mesmo nome, ao lado da Piazza Navona. Como era um estádio e não um circo, não havia carceragens, os portões de onde saíam os cavalos de corrida, nem a espinha, a parede divisória à volta da qual os cavalos corriam, como por exemplo o Circus Maximus, mas era tudo gratuito e utilizado para as competições dos atletas. O obelisco que está agora no centro da praça não estava lá, mas veio do Circo de Maximus, que ainda se encontra na Via Ápia. O nome da praça era originalmente, em agone do latim agonis, jogos, porque o estádio era utilizado exclusivamente para competições atléticas. Nos tempos antigos a praça era côncava, os fechamentos das três fontes eram bloqueados e a água saía de modo a inundar a praça. Entre os séculos X e XI, o Campus Agonis com as suas criptas era propriedade exclusiva da Abadia de Farfa, para passar no século III inteiramente sob o controle do magistrado romano da Câmara Capitólio para ser usado periodicamente para fins recreativos, uso que continuará até ao final da Renascença, quando ainda aparece como uma área usada para treino de cavaleiros e ludi carnavalescos. Neste curto intervalo, a propriedade do Circo Agonis é dividida entre proprietários privados e entidades eclesiásticas. Que a praça em Naguani tinha regressado para ser utilizada para fins recreativos, já é conhecida na segunda metade do século XV, durante o reinado de Paulo II com o Carnaval e em 1476, por ocasião de um torneio organizado pela família do Papa Sisto IV no dia de San Marco. Entre 1810 e 1839, na praça, realizaram-se as corridas de jóquei, ou seja, corridas de cavalos montados, que, no entanto, não estavam relacionadas com a raça mais famosa do Barberie da Via del Corso. Piazza Navona é um símbolo da Roma barroca, com elementos arquitetónicos e esculturais de Gian Lorenzo Bernini, a fonte dos quatro rios no centro da praça, representando o Danúbio, o Gange, o Nilo e o Rio da Prata, os quatro cantos da terra, Francesco Borromini e Girolamo Reinaldi, a igreja de Sant'Agnese em Agone, em frente à fonte de Bernini e Pietro da Cortona, autor dos frescos na galeria do Palazzo Pamphilj. A praça destinava-se a celebrar a grandeza da família Pamphili, numa espécie de competição com os Barberini e os Farnese, e Innocent X, nascido Giovanni Battista Pamphilj, queria que o palácio homónimo fosse construído e que a praça fosse decorada com obras de grande valor. Para a reorganização da área recorreu-se portanto à demolição de alguns blocos, tais como os palácios Cibo e Mellini, enquanto a corrida para a adjudicação de contratos foi travada sem exclusão de expediente entre os principais arquitetos da época. Um papel importante na escolha dos artistas foi também desempenhado pela poderosa Dona Olimpia Maidalcini, influente e desinibida cunhada do Papa Inocêncio X, a quem se diz, por exemplo, que Bernini tinha dado um modelo prateado do seu desenho para a fonte, mas segundo outros foi ela quem escolheu Borromini para substituir Reinaldi na conclusão da igreja. Ela recorda o martírio que a santa teria sofrido naquela parte da praça e, segundo a lenda, teria sido erigida exatamente acima daquele bordel onde os acontecimentos tiveram lugar e que teria perpetuado nessa função, até ao momento da construção, na atual cave do edifício. É de facto a partir dos fornices destas salas subterrâneas que a palavra latina fornice assumiu o significado de lupanar, determinando também a derivação da raiz do verbo fornicar. A igreja atual situa-se onde já tinha sido erguida uma pequena igreja paroquial na Idade Média. A lenda sobre a alegada rivalidade entre Bernini e Borromini sugere que a duas das quatro estátuas dos rios Bernini queria conceder proteção especial contra o trabalho do adversário, ao Nilo uma ligadura na cabeça para escapar à visão infeliz e ao Rio da Prata uma mão estendida para se proteger do talvez iminente colapso da igreja, mas a crença é infundada, uma vez que a fonte foi feita antes da igreja, tendo a fonte sido feita em 1648-1651, enquanto a igreja foi iniciada em 1652 e Borromini assumiu o projeto apenas em 1653, enquanto o Nilo tem a sua ligadura na cabeça porque na altura as nascentes do rio ainda não tinham sido descobertas. A estátua de Santa Inês na fachada da igreja tem uma postura que abre várias interpretações, incluindo que a mão no seu peito, juntamente com a expressão do rosto, é um sinal de consternação.
A competição entre os dois autores, pelo menos nesta praça, foi resolvida em tom de brincadeira. À crítica do bastão de Borromini sobre a possível resistência estática de uma estrutura oca, o bastão concorrente respondeu ironicamente, fixando o grupo com varas tranquilizadoras de corda simples. A Piazza Navona tem duas outras fontes. No extremo sul encontra-se a Fontana del Moro com uma bacia e 4 tritões esculpidos por Giacomo della Porta, 1575, aos quais, em 1673, Bernini acrescentou uma estátua de um Moro, lutando com um golfinho. No extremo norte encontra-se a Fonte de Neptuno, 1574, também criada por Giacomo della Porta. A estátua de Neptuno, de António della Bita, foi acrescentada em 1878 para criar o equilíbrio com a Fontana del Moro. Durante a sua história, a praça tem acolhido eventos teatrais e outras atividades efêmeras. De 1652 até 1866, quando o festival foi suprimido, foi inundado todos os sábados e domingos de agosto em elaboradas celebrações da família Pânfilos. O nível do pavimento foi elevado no século XIX e em 1869 o mercado foi transferido para o vizinho campo de Fiori. Realiza-se o mercado de Natal na Praça da Praça.